E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá para mais um vídeo, mais uma mensagem de Deus para nós. E hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Até porque todos nós, em todos os dias das nossas vidas, praticamente em todas as ações, somos movidos por algo. Por que você acorda cedo? Talvez porque você trabalha, ou precisa estudar, ou tem algum compromisso. Então aquilo que te faz acordar cedo é o que te move a fazer isso. E muitas coisas nós fazemos por uma motivação. Sei lá, eu faço alguma coisa para chamar a atenção de alguém. Eu faço tal coisa para ser reconhecido. Todos nós temos uma motivação. É como um carro. O carro ele precisa de algo para funcionar, que é o combustível. Ele é movido a algo, e esse algo é um combustível. Porém, existem diversos tipos de carros. Carros que são movidos a gasolina, a álcool, que são movidos a álcool ou gasolina. Mas se você pegar um carro e tentar andar com ele sem combustível, ele não vai andar. Ou se você pegar um carro que é movido a gasolina e você coloca álcool, ele também não vai andar, porque está com combustível errado. E assim como os combustíveis movem carros, o que tem nos movido? Será que nós temos colocado o combustível certo para nos mover, para agir, para avançar? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre dois tipos de motivação: o propósito e o medo. A Bíblia lá em Provérbios 16 fala que o Senhor fez tudo para um propósito. Isso nos mostra que nós temos que nos mover pelo propósito, mas muitas pessoas ainda têm se movido pelo medo. Como assim, Vitória? O Senhor tem aí uma escolhida ou um escolhido para você. E ele tem isso com um propósito, porque Deus ele não une pessoas, ele une um propósito. Só que aí no meio do caminho você encontra o seu jeitinho, você encontra uma maneira de dar o seu jeitinho. E aí você fala assim, não, eu vou ficar com essa pessoa, porque tá demorando demais. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas por que você tá fazendo isso? O que tá te movendo a fazer isso? É o medo de ficar sozinho. Então, a motivação sendo o medo, nós vamos sempre fazer as coisas, nós vamos sempre agir por medo de ficar sem. E o propósito? O propósito é quando nós fazemos algo, independente se aos nossos olhos são bons ou ruins, se independente dos nossos olhos não é aquilo que nós queremos, se está demorando demais ou se é rápido demais, mas nós fazemos tudo movido pelo propósito. Qual é a sua motivação? Tem que ser o propósito. Hoje eu faço vídeos pelo meu propósito, por aquilo que eu sei que Deus tem para mim. Mesmo eu não querendo, mesmo eu achando muito difícil, mesmo eu tendo vergonha, eu estou aqui pelo meu propósito. Qual é a sua motivação? O que tem te movido? Será que é o seu medo? Eu faço as coisas porque eu tenho medo de ficar sem? Medo de chegar lá no fim e olhar para trás e falar, nossa, eu não tive isso na minha vida. Ou as suas ações, aquilo que você tem feito no dia a dia, são movidas pelo teu propósito, desde os detalhes até as grandes coisas. Deus fez tudo com um propósito. Ele te fez com um propósito, ele me fez com um propósito. Ele escreveu a nossa história de acordo com o propósito. Então é por isso que nós temos que nos mover. Essa tem que ser a nossa motivação. Mas muitas vezes nós esquecemos que tem um Deus que é perfeito, que planeja tudo, que sabe o que é bom para você. E ficamos com medo de coisas tão bobas, coisas tão pequenas, e esquecemos de receber o melhor de Deus, porque nós continuamos dando o nosso jeitinho por conta do medo. Medo de ficar sem, medo de ficar sozinho, medo de não levar um legado, quando na verdade a nossa motivação seria: o meu propósito é esse, e é isso que eu vou fazer. Eu quero deixar uma reflexão para você que eu vi na internet, e eu estava vendo uma pregação, e essa pregação falava um pouco sobre motivação. E nessa pregação, o pastor ele falava assim: qual é a diferença entre existir e viver? E ele começa essa reflexão assim, ó: o que te move? Construir a tua história com o medo de ficar sem, com o medo de ter deixado um legado? Então você está apenas existindo. Ou seja, se você está preocupado demais com a tua história, está preocupado demais em não ficar rico, em não ter alguém, em não ser reconhecido, em não ser um empresário, se você está preocupado se aquilo que está te movendo é o medo de não ter uma história para contar, você está apenas existindo. Mas se o que te move é construir uma história com Deus, é avançar sobre o teu propósito, é ter a visão de um propósito, é focar no teu propósito, então você está vivendo nessa terra. Ei, qual é a sua motivação?
Abraão recebeu uma promessa. Ele teria o filho da promessa. Abraão recebeu uma promessa. Ele recebeu um propósito, ele recebeu uma direção. Sim, ele seria pai, ele teria um filho, mas no meio da sua caminhada, ele tem medo. Ele é movido pelo medo. Medo de Deus, eu tô ficando velho, a minha esposa também, não vai dar mais jeito, não tem mais como. Então, eu vou dar o meu jeitinho. E tem outro filho que não estava no coração de Deus. Por quê? Foi movido pelo medo. Medo de chegar lá no fim, olhar para trás e falar: fiquei sem o que eu tanto queria. E quantos problemas lhe foi causado ele ser movido pelo medo e não pelo propósito. E uma vez foi pregado lá na igreja sobre chamado, né? E aí falou sobre promessa. E aí o pregador falou assim, ó, porque pra jovem quando fala, porque a tua promessa vai chegar, ele já pensa no escolhido dele. E sim, amém. Deus tem um escolhido para você, Deus tem um propósito para você. Mas muitas vezes no meio do caminho, por medo, por ser movido pelo medo de ficar sem, nós começamos a dar o nosso jeitinho e não experimentamos do melhor de Deus. Assim como Abraão. Ele tinha uma promessa, não é? Era o grande sonho dele, ter um filho. Mas no meio do caminho, a motivação dele foi errada, foi o medo. Medo de ficar sem. Sara estava ficando velha. Poxa Deus, e agora? Não, eu vou ficar sem aquilo que eu tanto queria, aquilo que o Senhor me falou. Eu vou ter que dar um jeitinho. Movido pelo medo. O que tem te movido? E eu quero terminar essa mensagem por aqui orando com você. Peça para que a tua motivação seja sempre o teu propósito. Porque assim nunca vai dar errado. Assim quando você chegar lá no fim da sua vida e olhar para trás e falar: aleluia, glória a Deus. Eu consegui fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer e foi muito melhor do que aquilo que eu tinha pensado. Mas se a sua motivação for o medo, você vai chegar lá no fim da sua vida, olhar para trás e falar: olha quantas coisas eu fiz que não me serviram para nada, que não me acrescentaram em nada, porque a motivação estava errada. Amém? Pai, nós estamos aqui, nós estamos na Tua presença, Deus, e eu quero Te pedir, nos ensine a ser movidos pelo Teu propósito, Pai. Que o nosso coração seja sempre movido pelo Teu propósito, Paizinho, e nunca pelo medo. Porque o medo faz com que a gente dê o nosso jeitinho, fazendo com que tudo dê errado. Então, que a nossa motivação, que a nossa principal motivação seja o propósito pela qual o Senhor nos chamou. Desde os pequenos detalhes, Deus, até grandes ações, que a nossa motivação seja o Teu propósito, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Em nome de Jesus, vamos ser movidos pelo propósito. Que você queime muito e muito mais por Jesus no dia de vocês, na semana de vocês, e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.